Obrigado, doutora Denise. Desejo a todos uma ótima noite, que Jesus esteja entre nós. Nós vamos, nesses breves minutos, vamos contar uma história, que é a história dessa obra, Tratado dos Evangelhos. E eu vou solicitar para que a Marisley, minha esposa, inicie essa história, até porque a introdução do livro foi feita por ela. Ela fez a introdução que resume os 12 capítulos da obra. E é um caso bem pitoresco. Numa dessas madrugadas, 3h30 da manhã, eu abri meu e-mail e tinha lá um e-mail do Divaldo Franco. Emídio, recebi o seu livro. Já estou lendo. Gostei muito da apresentação da sua esposa. Abrace-a. Eu falei, nossa, acorda ou não acorda? Cheguei perto da cama, a mulher estava no 3º céu, ou 7º céu. Falei, não vou acordar. Voltei, vi o e-mail e falei, tem que acordar. Aí vai, não vai, falei, Marisley, você precisa ver o que o Divaldo falou da sua apresentação. A mulher deu um pulo, quando eu vi, já estava lá no computador lendo o e-mail do Divaldo. Porque a apresentação dela ficou tão linda, que eu digo assim, leve a apresentação da Marisley e o livro de brinde, né? Então, eu gostaria que ela iniciasse e depois a gente prossegue aqui contando a história desse livro. Obrigada. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Bem com vocês? Que bom, estamos nos aproximando, né, das celebrações do Natal. Bom, a apresentação do livro, que eu chamo de Caminho do Tratado dos Evangelhos, de certa forma foi um estudo que eu fiz a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde eu apresento a forma como esses evangelistas escreveram. Qual foi o método científico utilizado, quais foram as estratégias que cada um utilizou para trazer a mensagem do Cristo, a sua biografia. Mas o Tratado dos Evangelhos de Emídio, nós somos casados há 3 anos. Aliás, hoje, dia 18, nós comemoramos 34 anos que nós nos conhecemos. Então, nós comemoramos mais no dia de hoje do que naquele do nosso casamento. Foi um encontro fantástico, né? Bom, vamos lá. Meus irmãos, o Tratado dos Evangelhos vem sendo escrito por Emídio já há quase 20 anos. Ele fala que é 18, mas quase 20. De certa forma, toda a mensagem do Cristo, analisada, interpretada à luz da doutrina espírita, a partir da harmonização de Mateus, Marcos, Lucas e João, é um trabalho único. Eu poderia estar aqui a noite toda falando sobre os capítulos, resumindo para vocês, mas eu não farei isso porque vocês terão o livro, certo? Mas Kardec pergunta, quem é o nosso modelo, guia e mestre para a nossa evolução? Quem é? Jesus. Quem é o nosso GPS espiritual? Jesus. Podemos pegar outros caminhos, mas o nosso caminho é Jesus. E o Tratado dos Evangelhos nos aproxima de Jesus. Emmanuel nos recomendou que nós nos aproximássemos de Jesus. Que nós desenvolvêssemos afeto por Jesus e estudássemos Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que estamos vivendo hoje, talvez escrever, o que estamos vivendo hoje é uma forma de. O que estamos vivendo hoje é, de certa maneira, um atentado à nossa família. Eu até gaguejo quando falo.
Porque hoje os nossos filhos estão dentro dos quartos, mas estão com os celulares ligados, na verdade, os computadores. Então, de alguma forma, se nós não cuidarmos a nossa família, a nossa casa, a nossa vida com o Evangelho de Jesus, nós deixaremos brechas para que os nossos irmãozinhos menores, menos esclarecidos, interfiram na nossa jornada evolutiva. Então, o culto do Evangelho do lar, feito semanalmente, não é por acaso. Quem aqui faz o culto toda semana? Hoje. É suficiente? Não. Precisamos também disso aqui, profissão de fé. Precisamos frequentar a casa espírita. Frequentar este tempo de oração, de esclarecimento, de proteção, de cura, de iluminação. Precisamos disso. Precisamos fortalecer e formar essa corrente dentro dos nossos lares e também com os nossos irmãos. Porque é a convivência que nós vamos desenvolver. Então, fazer culto do Evangelho no lar, preparar a água no horário fixo, fazer a oração. Em casa a gente faz a oração inicial, nós fazemos as leituras e eu faço a oração final, depois tomamos a água purificada, não é assim? Quantas indiretas que nós passamos para os nossos filhos no momento do culto do Evangelho no lar. Muitas vezes a gente fala uma coisa, não escuta, é verdade? E a mensagem vem justamente do culto do Evangelho lá. Quantas vezes cansados, aprovados, tormentados pela rotina intempestiva da semana, no momento do culto nosso, que é sempre aos domingos, às 8 horas da noite, 20 horas da noite, tudo precisa estar bem, tudo precisa estar em paz, tudo precisa estar calmo, porque é a morte do mundo. Então, eu recomendo mesmo que o culto do Evangelho lá, que vocês acrescentem, vocês já têm os livros, vocês usam, na verdade, acrescentem os tratados dos Evangelhos. E ele foi feito de tal forma que a cada semana é possível ler uma página, às vezes uma página e meia, na verdade? Então, imaginem, todos nós, por 275, mais ou menos, né? São 275 itens, aproximadamente, imaginem. 275 semanas, todos nós sintonizados com Cristo, sintonizados com Jesus. Meus queridos, é apenas papel e tinta, é só um livro. O que torna essa obra grandiosa é a faixa com que as pessoas que a lei entram, a faixa com que essas pessoas são capazes de entrar no momento que estão lendo ou estudando a vida de Jesus. E contextualizar, explicar à luz da doutrina espírita é muito mais fácil, porque amplia o nosso entendimento a respeito das verdades espirituais. Então, eu creio que seja um excelente presente de Natal para si, para a sua família e até para os familiares que vocês quiserem dar presente. Agora eu vou devolver a palavra para o Alexandre, porque colocou o microfone, né? E muita paz, que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Meus irmãos, esse livro nasceu em 1997. A primeira parte dele foi publicada no ano 2000, com o Livro dos Evangelhos, que os irmãos já conhecem. O Livro dos Evangelhos resume os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João num só. Porque quando nós estudamos os evangelhos, nós lemos separadamente Mateus, depois Marcos, depois Lucas e depois João. E nós pensamos o quê? Há episódios repetidos. Ou seja, o que foi lido naquele episódio em Mateus se repete em Marcos, muitas vezes se repete em Lucas e até em João. Então o que nós fizemos? Reunimos os quatro, como se um único evangelista tivesse escrito, com as referências. Esse foi o primeiro trabalho.
que levamos 3 anos para fazer. Muito bem. Depois começamos a interpretar os episódios. Aí levou mais tempo, cerca de 18 anos, publicando toda semana, aos domingos, no Jornal Diário da Manhã, o episódio. Com isso, eu fui aprendendo a escrever o livro. Aprendi a escrever o livro com a linguagem clara, objetiva, jornalista, todo domingo. Eu passava a semana pensando, sábado e domingo pesquisando e escrevendo para entregar o jornal até quarta-feira. O jornal publicava no domingo seguinte. Isso ao longo de 18 anos. Então foi um trabalho de reflexão, um trabalho de meditação a respeito dos evangelhos. Mas também nós lemos outras obras, algumas obras a respeito de Jesus. E de tudo que nós já lemos, nada superará Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados de evangelhos canônicos. Muito bem. Estudando os evangelhos, aprendi a respeito da vida de Jesus. E nós devemos muito a muitos teólogos escritores, especialmente Allan Kardec e Carlos Torres Pastorino, que tem uma obra excelente intitulada Sabedoria dos Evangelhos, ou Sabedoria do Evangelho. Uma obra com 8 volumes, um trabalho teológico maravilhoso que se encontra na internet em PDF. Muito bem. Então, fizemos a obra e a obra ficou pronta em 2019. De lá para cá, somente revisões de obras. Trabalho de revisão, 4 revisoras. Tiramos todos os gerúndios pensando em divulgar a obra para Portugal. Em Portugal não se usa gerúndio. E aí a obra ficou pronta. Mas o que aconteceu com o autor durante esse processo? O que aprendemos com Jesus? Cada parábola, por exemplo, ela pode ser interpretada de diversas formas. Pelo menos 10 interpretações por parábola. É possível que cada episódio que está na obra pudesse ser um exemplar, um livro. São 277 episódios. Cada episódio daria um livro, só para se estudar a respeito do episódio. Mas o que o Evangelho faz conosco? Eleva a vibração, a sintonia, a frequência dos nossos pensamentos. A mente treinada em pensar como Jesus pensou, em agir ou querer agir como Jesus agiu, faz com que ela fique mais lúcida. O espírito não tem medo e não tem dúvidas do qual caminho a seguir. Respeitar os direitos naturais do outro. Não causar dano material ou moral a quem quer que seja. O Evangelho aclara a mente. Ele elimina qualquer tipo de dúvida, de medos. Estudar Jesus é elevar o padrão vibratório do ser. E com isso, curar enfermidades difíceis, cicatrizes da alma, cicatrizes que o espírito carrega há milênios, há séculos. Jesus continua a curar através do Sermão da Montanha, através dos seus exemplos de curas, do seu comportamento ético, do seu comportamento de etiqueta. Ou seja, é uma educação integral. Quando concluímos a obra, pensamos, e agora o título do livro? Qual o título do livro? E veio a inspiração. Busque o título dessa obra na bibliografia de Santo Agostinho. E lá tinha
Tratado sobre o Evangelho de São João. Eu falei, pronto, é o título da obra. Foi publicado o livro dos Evangelhos, agora será o estudo dos Evangelhos, o tratado dos Evangelhos. A quem se destina, ou a que se destina essa obra? Aos lares. Claro que tem centro espírita que já introduziu a obra no seu núcleo do estudo dos Evangelhos. Evidente. Mas a obra é para o culto do Evangelho no lar. Não é para substituir o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de consolação, de conforto espiritual. É uma obra que, Tratado dos Evangelhos, é uma obra que de forma clara, simples, conduz o indivíduo a estudar toda a vida de Jesus. Que não foi o propósito de Kardec ao publicar a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é para o lar. Agora que eu estou lendo a obra. Agora que eu estou lendo a obra. Mas como? Você não é o autor do livro? Pois é. Há uma diferença, meus irmãos, entre construir uma casa e morar na casa. Enquanto se constrói uma casa, o morador não desfruta da casa. Só depois que a casa fica habitável. Agora o livro ficou pronto. Estou lendo esse livro como leitor comum, no culto do Evangelho no lar, e em outras oportunidades, nas madrugadas, quando eu abro a casa e vou ler, para elevar a sintonia com Jesus. Então, esse livro é para o culto do Evangelho no lar. Com ele, o indivíduo, o leitor, vai conhecer toda a vida de Jesus. Não só alguns ensinamentos dele que ficam destacados na obra da codificação. E tem o índice, olha, essa segunda edição tem um índice remissivo de toda a obra completa. Tem a cronologia da vida de Jesus. Quem tem o livro dos Evangelhos e adquiriu o Tratado dos Evangelhos da primeira edição, pode se utilizar do índice do livro dos Evangelhos que se encaixa com o tratado. Muito bem, quando nós descobrimos o nome da obra, Tratado dos Evangelhos, veio uma outra inspiração. Santo Agostinho foi o diretor espiritual dessa obra. Porque ele é o responsável pela divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, esse trabalho não foi um trabalho de um autor, de uma pessoa, de um pesquisador. É um trabalho dos espíritos. Só que depois que eu terminei a obra, eu me senti... Tem aquele programa Largados e Pelados, né? Eu me senti largado e pelado, agora tem congelado. Os espíritos se afastaram porque agora foram para outro projeto. Mas fatos inusitados acontecem desde março desse ano. A primeira edição esgotou em 2 meses. Essa é a segunda edição, que já está esgotada. O livro, a obra saiu da gráfica e já foram para os estados. Todos os estados brasileiros já têm esse livro. Todos os 27 estados. Já se encontra na Europa, na África, nos Estados Unidos. O livro já está avançando na segunda edição. Muito bem. E recebemos notícias dessa obra. Recebemos, por exemplo, de Alagoas, da Federação Espírita de Alagoas, pelo zap da Marisley, um comunicado de um irmão dizendo que há 8 anos ele teve um desdobramento espiritual e ele viu 3 livros, 3 capas de livros. Ele viu o primeiro e o segundo era o tratado, e o terceiro ele não viu ainda. Mas há 2 semanas eu recebi uma notícia. Um amigo nosso, presidente de uma casa espírita, foi até um supermercado fazer compras. E pegou uma caixa e colocou as compras na caixa. E levou para casa. E a esposa falou, olha aí, olha, veja o que está escrito na caixa.
12 volumes do Tratado dos Evangelhos. A caixa que sai da gráfica. Aí eu pensei, já entendi a mensagem. Se você parar de divulgar o livro, até as caixas vão divulgar o livro. Parafraseando Jesus. Se meus discípulos pararem, até as pedras falarão. Então eu parei de escrever. Estava preparando uma outra obra, estudando Atos dos Apóstolos. Então nós temos aí 1 ano que eu parei de escrever, só para cuidar da divulgação desse trabalho, do Tratado dos Evangelhos. Então, meus irmãos, é um presente de Deus. Esse trabalho é um presente de Deus. Para mim, para a família, para a doutrina espírita, para a literatura espírita e para Jesus. Porque essa obra é única no mundo. Não há uma obra evangélica, católica, cristã, que num único volume estude os 4 evangelhos. Não existe. É a primeira. E espero que outras surjam. É a primeira. As editoras que se propuseram publicar a obra queriam dividi-la em 4 volumes. Mas 4 volumes não chega até o lar. Mas um único volume chega até o lar, porque esse é o objetivo do trabalho. Muitos casos chegam até nós. Um amigo nosso adquiriu a obra e encaminhou para uma senhora do interior de Goiás que passava por uma depressão e havia programado o seu suicídio. Estava organizando a vida para se matar. E esse livro caiu na mão dela. Ela abriu ao acaso e caiu na crucificação de Jesus. Ela leu todo o capítulo. E ela disse para esse meu amigo de Anápolis, à medida que eu ia vendo o sofrimento de Jesus, eu ia me desarmando e desistindo de desistir da própria vida. Que bom, eu pensei, se essa obra não fizer mais nada, só por esse fato já valeu a sua existência. Então, o mérito é do Evangelho. O mérito é da doutrina espírita que nos oferece ferramentas para entender Jesus, compreender seus ensinamentos, compreender suas atitudes, seus exemplos. Esse é o objetivo do Evangelho. Fazer com que o espírito se renove, se eleve, vença o seu maior obstáculo, que é o medo, que vem da ignorância e que vem do egoísmo. Santo Agostinho dizia que se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, seria homem de bem por egoísmo. Jesus vem atualizado. O Tratado dos Evangelhos atualiza o Evangelho, o estudo. Por quê? Porque aborda o aspecto científico, filosófico e religioso do Evangelho. É como se, estudando o Evangelho, nós percebemos a precisão matemática de Jesus. Se nós estudarmos o Evangelho à luz da matemática, vamos enxergá-lo de um modo. À luz da física, de outro modo. À luz da química, de outro modo. À luz da área da saúde, ciências da saúde, de outro modo. É impressionante a precisão dos ensinos de Jesus. É impressionante. Eu vou dar aqui um exemplo. Jesus, segundo os apóstolos, curou 3 enfermos que estavam considerados mortos. 3 ressurreições. Uma ressurreição da filha única, uma criança, filha de Jairo. A segunda, de um rapaz, filho de uma viúva da cidade de Naim. E a terceira ressurreição, a cura de Lázaro, homem, já um homem. Ela foi curada dentro de casa, o rapaz a caminho do cemitério e Lázaro já no sepulcro. 3. Jesus se utilizava do número 3 para ministrar lições profundas. Parábola do semeador, parábola do filho pródigo,
Ou seja, parábola do bom samaritano, ele se utilizava do 3. 3 ressurreições. Vejamos a precisão. No primeiro momento, ele foi convidado a ir até a casa de Jairo visitar a menina. E ele disse, a menina não morreu. Entrou até o seu aposento, o corpo estava lá. A criança estava lá. Ele se aproximou, tocou na criança e disse, criança, acorda. Talitá cumê, acorda. Imediatamente a criança se levantou. E Jesus pediu para que lhe desse alimentos, porque ela estava fragilizada devido a tanto tempo sem se alimentar. Primeira ressurreição. Ele disse, acorda. Segunda, ele foi até uma cidade denominada Naim. E viu um cortejo fúnebre, a cidade inteira acompanhando o corpo. A viúva era uma mulher muito querida, provavelmente, em toda a cidade. Jesus parou, olhou para aquele corpo estendido, olhou para a mulher como se pedisse permissão e disse, rapaz, levanta. E o rapaz se levantou para o espanto da cidade. Imaginemos, meus irmãos, o que aconteceu. A caminho do cemitério, o rapaz considerado morto. Segunda ressurreição. A terceira. Lázaro adoeceu. Jesus recebeu um comunicado de Marta e Maria para visitar Lázaro, para curá-lo. Lázaro, Marta e Maria moravam em Betânia, na Judéia, filhos de Simão. E Jesus chegou tarde. Quando chegou até Betânia, elas disseram, Senhor, agora é tarde, e Lázaro morreu. Há 3 dias já foi sepultado. Ele disse, Lázaro não morreu. Onde ele foi sepultado? E levaram até o túmulo. Aí ele pediu que abrisse o túmulo, uma espécie de roda de pedra. E ele não entrou no túmulo, mas falou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu envolto em faixas o homem. Primeiro momento, na casa. Segundo momento, a caminho. Terceiro momento, já estava sepultado. O que significa isso? Que sequência, que lógica. Quando ele dizia, ou quando ele diz, acorda, ele está falando a respeito dos nossos pensamentos. A ressurreição pelos pensamentos. Deixando o pensamento perturbador e substituindo por outro pensamento, por outra sintonia, por outra frequência elevada, que fortalece o espírito, que alimenta a alma, que cura toda sorte de enfermidade. Acorda. Para de pensar dessa forma. Acorda. Para de pensar somente em si. Para de ter medo. Para de pensar no passado ou no futuro. Se concentre no hoje, aqui e agora. Para de reclamar. Para de sofrer. Acorda. Segundo momento. Levanta, rapaz. Ali simboliza as atitudes, nossas ações. Estava a caminho, movimento. Levanta diante de uma queda. Levanta diante de uma derrota, de um objeto, ou de um objetivo, ou de um ideal ainda não conseguido. Persista. Jesus nos ensina o poder da persistência. A persistência faz até Deus mudar de ideia. A persistência faz até Deus modificar os seus planos. Há uma parábola no Evangelho que tinha uma mulher
que persistiu querendo que um juiz decidisse uma causa. Mas a mulher foi tão persistente que o juiz falou: deixa eu me livrar dessa mulher porque ela está persistindo demais. E resolveu o problema judicial da mulher. No Antigo Testamento, o rei Ezequias recebeu um aviso do profeta. Diz o Senhor: organiza a tua casa porque tu vais morrer. Ou seja, até para desencarnar, nós temos que estar com a vida organizada. O rei Ezequias estava doente, mas quando recebeu aquela revelação, mas rogou persistentemente a Deus: Senhor, não posso morrer agora, não posso morrer, mas ali, ó. Persistiu tanto que o profeta voltou e falou: olha, Deus mudou, ele vai te dar mais 15 anos. E Ezequias viveu mais 15 anos. Só que o rei Ezequias foi um rei maravilhoso, educado, generoso, justo. Mas muita gente se aproveitou dele. E o rei Ezequias abriu as portas para o inimigo, que depois se aproveitou da sua boa vontade. Jesus nos ensina que quando nós queremos uma coisa, persistimos nesse pedido, somos sinceros nisso, acontece. E a oração da fé salvará o enfermo. Pedi e obterás. Busca e acharás. Mas tem que buscar persistentemente. Então, levanta, rapaz, diante do estacionamento espiritual. É assim mesmo. É prosseguindo. O resultado desse trabalho foi persistência. Mas é lógico que veio a motivação. Publicar toda semana no Diário da Manhã foi um elemento motivador. A gente precisa de motivação para persistir. Motivação terrena, motivação espiritual. Então, diante das nossas atitudes danosas, prejudiciais, levanta, não olha para trás. E a terceira ressurreição. Lázaro já estava sepultado. Simboliza os nossos hábitos, os nossos maus hábitos. Vem para fora. Os nossos hábitos danosos, que transgridem as leis divinas, a lei natural, que causa estacionamento, dores morais e físicas, nós precisamos sair da sombra dos maus hábitos. Mas não se combate um hábito, se combate um hábito com bons hábitos. Tem que primeiro abrir o túmulo, tirar a roda de pedra, deixar o sol entrar e sair dali. Jesus não disse: levanta, Lázaro, acorda. Não, vem para fora. Diante dos nossos hábitos perniciosos, egoístas, que nos causam sofrimento e sofrimento aos outros. 3 ressurreições. A precisão do Evangelho é matemática, lógica, precisa. E precisamos aprender a pensar como Jesus pensava. Aprender a raciocinar como Jesus raciocinava. Aprender a agir como Jesus agia. E de uma forma, por exemplo, persistente. Não desistir até conseguir. Perseverar. A não ser que o indivíduo perceba que há uma determinação divina para que não chegue até aquele objetivo. Você pode mudar de objetivo, mas não pode desistir de prosseguir com o objetivo. Persistência, perseverança, fé, amor. A grande lição do nosso mestre é amor. Quem ama não desiste. A mãe de Santo Agostinho não desistiu do filho. E por isso ele se tornou doutor da igreja, se tornou um grande divulgador do Evangelho, principalmente agora com a terceira consolação, ou seja, com o Consolador prometido por ele, o Espiritismo. Então, meus irmãos, são muitas alegrias que nos reservam o Evangelho de Jesus.
Através da leitura, nós elevamos nossas imaginações. Muitas vezes eu escrevi essa obra imaginando. Buscava textos para me inspirar e não encontrava. Então me imaginava na cena. E voltava em lágrimas. E encontrava verbo para escrever o que eu sentia. Então, que o Evangelho possa nos renovar a partir de agora, 2024. Que nós pensemos assim, como Jesus quer que eu haja? Como Ele faria se estivesse em meu lugar? Qual o melhor caminho? Como eu dou conta disso ou daquilo? Tudo é possível. E foi essa mensagem do anjo Gabriel a Maria. Para Deus, tudo é possível. Não há impossibilidade. Então, em alguns momentos, vamos dizer para os nossos sentimentos e pensamentos: acorda. Em outros momentos, levanta. Em outros momentos, sai dessa. Sai desse túmulo. Sai dessa faixa. Sai desse hábito. Vem para fora. E é o momento de nós sairmos dos nossos maus hábitos. Então, eu agradeço muito a nossa presidente por essa oportunidade. Há muito tempo que eu queria estar aqui no Ramatiz para falar, dividir isso. Uma coisa é colocar o livro na livraria. Outra coisa é chegar aqui e fazer com que não seja apenas um livro, mas uma semente. Eu agradeço muito estar aqui. Durante alguns anos, eu estive aqui nessa casa e eu não queria deixar de estar marcando presença aqui, porque essa casa é uma casa que cura, que renova, que faz nós acordarmos os nossos pensamentos, que renova os nossos pensamentos e sentimentos. Os 300 trabalhadores que aqui são discípulos de Jesus, a serviço do Mestre. E quem ainda não encontrou o seu lugar aqui, é só falar com a presidente, porque tem muito serviço, né, presidente? Tem muita coisa aqui para fazer. Então, eu agradeço a todos essa oportunidade. E é o melhor presente de Natal que você pode dar a alguém. É essa obra, o Tratado dos Evangelhos. É uma obra bonita. É tão bonita que tem gente que pensa que é peça de decoração, sabia? Vê a obra, vem cá, isso aqui é peça de decoração ou é livro? Não é livro mesmo, pode, né? E vocês vão pegar uma edição, segunda edição, quase perfeita. Quase perfeita. São muitos agradecimentos para que essa obra pudesse chegar até aqui. Eu chego até a pensar que é injusto ter meu nome aqui. Não é uma obra apenas de uma pessoa, de muitas mãos, de muitos pensadores. Então, muita paz a todos e vamos à nossa reflexão, ao nosso passe. Muito obrigado.